Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, dando continuidade aí à saga dos campeões do mundo de Labourdonnais até Magnus Carlsen. Bom, nós tivemos as vitórias dos matches de 2013 e 2014 do Magnus Carlsen contra o Viswanathan Anand. Vitória do Magnus Carlsen nos dois matches. E agora em 2016 o Magnus Carlsen vai enfrentar o Sergei Karyakin. O Karyakin russo foi vencedor ali do torneio de candidatos, venceu com 1 ponto à frente o torneio de candidatos. Eu mostrei uma partida no canal do Karyakin contra o Caruana, daquele torneio de candidatos, e com isso o Karyakin ganhou direito então de enfrentar o Magnus Carlsen valendo o título mundial. Vale dizer que são rivais de infância, desde que eles jogam lá de garotos, eles já eram rivais, então uma rivalidade interessante aqui no tabuleiro. As 7 primeiras partidas desse match terminaram no empate. Então, muitos empates aí presentes nos matches de Magnus Carlsen, valendo pelo título mundial. E agora a gente vai dar uma olhada aqui na 8ª rodada. Vale dizer que o Magnus Carlsen era tido como o favorito de longe aí, mas as 7 primeiras partidas que terminaram no empate já começaram a surpreender um pouco a comunidade enxadrística. E vamos dar uma olhada nessa 8ª rodada então. O Magnus Carlsen aqui de brancas enfrentando o Karyakin, e o Carlsen abre aqui com D4, peão da dama. Temos aqui cavalo F6, depois de cavalo F3, D5, E3 e aqui E6. Então o sistema colhe, bastante simétrico aqui, sem riscos ainda aí para os dois lados. E3, D4, né? Ambos aí brigando pelo centro, já desenvolvendo suas peças para poder dar roque. Bispo agora aqui em D3 e aqui C5. Depois de B3, então, esse lance B3 abre para um bispo poder jogar via B2 ou A3 e também segura aqui a casa de C4. Bispo E7, simplesmente pelo Karyakin. Roque, roque, bispo aqui em B2 e agora B6. O Karyakin também vai querer desenvolver o seu bispo aí da ala da dama em fianqueto. D toma C5, bispo toma aqui em C5, cavalo de B em D2, bispo B7. E depois de dama E2, então, o Magnus Carlsen completa o desenvolvimento básico aí de suas peças, tira as peças menores de suas casas iniciais, faz o roque colocando o rei em segurança e a dama na segunda horizontal conectando as torres. Jogando como mando manual, e aqui também cavalo de B em D7 pelo Karyakin desenvolvendo mais uma peça menor. C4, D toma C4, cavalo toma aqui em C4 e também o Karyakin completa o seu desenvolvimento agora com dama em E7, conectando as torres. Depois de A3, o Magnus Carlsen prepara uma expansão aqui com B4. E o Karyakin frustra já essa expansão na ala da dama com A5. A5, cavalo D4, jogado aqui pelo Magnus Carlsen. E agora é hora de posicionar melhor as torres aí. Vamos colocar as torres em jogo. Por enquanto não existe nenhuma ameaça na posição. O lance cavalo D4 simplesmente posiciona melhor o cavalo. Fica de olho aqui na casa de B5, né? Libera aqui a casa F3 para uma possível manobra, via dama E1, bispo E2, bispo F3, enfim. A partida continua agora, então é hora de movimentar as torres. Torre de F aqui em D8, torre de F em D1, torre de A em C8 e torre de A em C1. Os dois jogando de forma bem precisa, como mando manual aí, desenvolvendo as peças. E agora o Karyakin vai para essa ideia aqui de cavalo em F8. Esse cavalo precisa procurar uma casa melhor do que D7, E5 por enquanto não dá. Então aqui de G8 de F8 ele vai poder vir aqui para G6. Também vale dizer que ele fica protegendo, tanto em F8 fica protegendo em H7, quanto G6 também bloqueia a atividade aqui desse bispo de casas claras. Então um lance importante aí da posição. E agora o Magnus Carlsen vai para o lance dama E1. Continua protegendo aqui a casa de F2, que é importante, né? As pretas podem em algum momento tentar algum ataque aqui na ala do rei, então F2 fica seguro, além de permitir aqui o recuo do bispo ou para E2 ou para F1. Na partida continuou agora com cavalo em G6 e agora o bispo voltando aqui para F1, segurando aqui a casa de G2, também trazendo mais uma defesa aqui para D4. E agora o Karyakin começa esse ataque aí na ala do rei com cavalo G4. O Magnus Carlsen já se preparou bastante, né, contra esses ataques. A dama já está defendendo em F2, o bispo já está defendendo aqui em G2. Ele simplesmente posiciona melhor agora suas peças
com o cavalo aqui em B5, abrindo a diagonal do bispo, colocando o cavalo numa excelente casa, também abrindo aqui, desafiando a coluna D. A partida continua agora simplesmente com o bispo C6, atacando o cavalo indefeso aí em B5. Ô Rafael, por que não joga aqui um lance dama H4, trazendo um ataque aqui, ameaçando checkmate em H2? Aqui esse ataque não faz muita coisa, a dama fica mal posicionada, as brancas jogam simplesmente H3 e as pretas têm que voltar com o cavalo e a dama fica deslocada. Enfim, o Magnus Carlsen se defendeu bem aí e não existe essa continuidade. Na verdade, aqui as brancas ficariam até melhores pelos tempos aqui que as pretas iam ter que perder. Então, depois de cavalo B5, o Karyakin continuou com bispo C6, atacando simplesmente o cavalo. A4 defendendo, bispo aqui em D5, bispo D4, e agora a gente tem uma série de trocas aí no tabuleiro, começando com bispo toma C4, torre toma C4, bispo toma D4, torre de D toma em D4, e depois de torre toma em C4, é bastante natural a gente pensar em capturar aqui em C4 agora, ou via torre, ou via bispo, né? São os lances que a gente pensa, principalmente esses lances, porque a gente quer evitar aqui o peão, né? Já que uma vez a gente tem uma ilhazinha aqui bonitinha, né? Um peão protegendo o outro, mas o Magnus Carlsen sabe o que está fazendo aqui, ele não tem esses temores e joga simplesmente com B, toma em C4. Aqui continua com cavalo em F6, dama D2, botando pressão aí na coluna D, torre B8, evitando as trocas, e agora o lance G3. Esse lance é importante por vários motivos, né? Esse bispo aqui, ele não está muito bem colocado em F1, e aqui em G2 ele vai ficar numa diagonal importante aí no tabuleiro. O Magnus Carlsen vai querer jogar depois com o cavalo em A7, deixar o cavalo aqui em C6, protegido pelo bispo, né? Então, um bom lance aqui G3. Cavalo em E5 foi jogado, bispo aqui em G2, por enquanto o peão de C4 está defendido. H6, o profilático, né? Para não ter possibilidades ali de checkmate na fileira do fundo. E agora F4, atacando o cavalo. Esse lance deixa E3 um pouco fraco, mas por enquanto não existe nenhum problema em relação a isso. O cavalo está atacado, cavalo de E aqui em D7 e agora cavalo em A7, ameaçando o cavalo aqui em C6, dando um duplo. O Karyakin não pode permitir isso e faz um lance bastante ativo aqui na posição, dama em A3, batendo nos peões fracos aqui do Magnus Carlsen, né? Depois de B, toma aqui em C e depois de F4 foram os lances que deixaram esses peões fracos e o Karyakin imediatamente com o radar ligado vai para cima deles com dama em A3. Cavalo C6 foi jogado atacando aí a torre, e agora a torre em F8, e o Magnus Carlsen tem a possibilidade aqui de capturar duas peças menores aí pela torre. O problema é que vão cair dois peões na sequência se ele fizer isso. Por exemplo, se o Magnus Carlsen capturasse aqui o cavalo em D7, depois de cavalo toma D7, dama toma D7, você fala, puxa, legal, vale a pena em geral você entregar uma torre por duas peças menores. O problema é a continuação aqui, porque esses peões estão bem fracos. E aqui poderia continuar com dama E3 cheque, rei F1 forçado, aqui não dá para jogar rei H1, senão vai levar checkmate em 2 com dama E1, o bispo cobre e depois dama toma bispo checkmate, então teria que jogar, depois de dama E3 cheque, teria que jogar rei F1, e aí viria dama C1 cheque, e depois de rei F2, dama toma aqui em C4, então não seria bem, né, uma torre aí por duas peças menores. Haveria também a queda de dois peões, e o Magnus Carlsen não quis enfrentar essa posição, apesar de ser uma posição jogável aí com chances para os dois lados. O Magnus Carlsen não se sentiu confortável e continuou simplesmente aqui com o lance H3. Cavalo C5 aqui pelo Karyakin, colocando pressão forte aqui em A4, mantendo também a dama de olho aqui na casa de E3 e tirando a possibilidade de troca de torre por duas peças. Rei H2 e agora cavalo toma aqui em A4. O Karyakin conseguiu um peão e, no entanto, o Magnus Carlsen agora joga com bastante firmeza aqui e bastante iniciativa com o lance torre D8. G6 aqui pelo Karyakin e agora dama D4. As peças do Karyakin, do Magnus Carlsen estão mais ativas, uma dama bem centralizada, um cavalo bem colocado, uma torre fazendo pressão, o cavalo está atacado e as peças aqui do Karyakin no momento estão um pouco deslocadas. O Magnus Carlsen não pode dar tempo aí do Karyakin se recompor, porque afinal de contas ele está com um peão a menos aqui na posição, o Magnus Carlsen. Rei G7 protegendo o cavalo e agora o lance C5. O Magnus Carlsen vai para uma ideia bastante interessante aqui com esse lance. Depois aqui de torre toma em D8,
cavalo toma em D8 e cavalo toma em C5, o Karjakin tá com 2 peões a mais, né? Por que o Magnus Carlsen fez isso? Qual que foi a ideia dele de jogar C5? Mas agora vem dama aqui, dama em D6, olha só. O cavalo tá cravado e existem aqui algumas ameaças. O Karjakin fica assustado com essa dama e com o cavalo chegando perto do rei dele, joga dama D3 aqui propondo a troca de damas. E aqui o Magnus Carlsen se aproveita de um tema tático nessa posição e faz um lance muito legal. Até se você quiser dar pause, tentar encontrar uma sequência tática interessante aí que faz as brancas voltarem aí para a partida, vale a pena nessa posição. O ponto todo é que essa dama está protegida por esse cavalo aqui. Então esse cavalo, se ele sair daí, cai a dama. E o Magnus Carlsen se aproveita desse tema tático para fazer o lance aqui. Cavalo toma em E6, dando cheque. Significa o quê? Que o cavalo não pode capturar, senão está caindo a dama. Bom, o Karjakin continua então com o peão, toma cavalo, só que aí dama E7 dá cheque e o rei não consegue mais ficar protegendo aqui o cavalo e também vai ficar com uma estrutura de peões fraca aí. Legal, Magnus Carlsen voltou aí pro jogo, depois de rei G8, dama toma aqui em F6 e o Karjakin avança com seu peão passado, faz o lance A4, né, uma posição extremamente complicada aqui no tabuleiro. O Magnus Carlsen também agora faz o lance E4, um lance de bloqueio, né, esse lance aqui bloqueia a defesa do peão de G6, né, se a gente olhar um lance anterior, a dama está defendendo em G6, o cavalo está defendendo em E6, está tudo seguro, por isso que o Karjakin jogou o lance A4. E agora o Magnus Carlsen vai então para o contra-ataque com o lance E4, fazendo um bloqueio aqui em G6. Dama D7, essa dama vai precisar socorrer o rei agora com os cheques aqui do Magnus Carlsen. Dama toma em G6, dama G7, dama E8, cheque, dama aqui em F8 e agora dama C6. O Magnus Carlsen tá com uma posição onde ele não deve trocar as damas. Esse final seria vantajoso para as pretas por conta desse peão passado distante aqui na coluna A. O Magnus Carlsen sabe disso, ele mantém então a dama no tabuleiro com dama C6. Dama D8 jogada aqui pelo Karjakin, F5, o Magnus Carlsen também tentando criar o seu peão passado, também jogando aí no contra. A3 pelo Karjakin, F toma em E6, rei G7 e agora E7. O Magnus Carlsen vai para essa ideia de jogar E7, entregando o seu peão passado para capturar a base da defesa aqui do cavalo, para poder desviar a dama da defesa de B6. Olha só, dama toma em E7 e agora dama toma em B6. E apesar do Karjakin ter um peão passado bastante perigoso na coluna A, o rei do Karjakin aqui está bastante exposto e o Magnus Carlsen pode tentar algumas sequências aí de cheques, pode tentar, né? A posição aqui não é fácil para os dois lados. Cavalo D3 jogado aqui pelo Karjakin, dama em A5, colocando a dama na coluna A, onde ela pode tentar parar esse peão, e também numa casa escura, né, que é bastante interessante, alguns cheques podem acontecer. Então o Magnus Carlsen na luta aqui, dama C5, o Karjakin quer trocar aí as damas e partir para um final vencedor. O Magnus Carlsen sabe que ele não pode trocar, joga aqui com dama em A6, cavalo em E5 e agora tá tudo igual aqui, na verdade, apesar do grande perigo aí do peão passado, como eu falei, esse rei exposto é uma complicação para o Karjakin. E o Magnus Carlsen faz um lance aqui que até é intuitivo, até faz bastante sentido, mas depois de dama em E6, o Karjakin joga o lance H5 e acredite se quiser, o Magnus Carlsen está em Zugzwang aqui na posição. O que é Zugzwang? Qualquer posição, qualquer movimento que o Magnus Carlsen fizer aqui nessa posição, ele vai perder a partida, vai ficar muito mal, vai perder muito material ou levar checkmate. Então, por incrível que pareça, né, com o rei aqui bastante exposto do Karjakin, enfim, não existem cheques aqui na posição, né? H5 é um lance forte porque também dá a casa de H6 e o cavalo pode cobrir depois, se em algum momento a dama começar a dar cheque, então permite uma fortalezinha. Também ameaça o lance H4, que vai expor aí o rei do Magnus Carlsen. Então é um lance que complicou tudo aqui para o Magnus Carlsen. É muito difícil de achar um lance. Por exemplo, o lance jogado aqui pelo Magnus Carlsen, só para finalizar, foi H4 e depois de A2, né, um excelente lance aqui de arremate do Karjakin, o Magnus Carlsen abandonou aí a partida. Esse peão está ameaçando ser promovido, né? E aqui, enfim, se a dama capturar, aqui em A2, virá cavalo G4,
seguido de rei H3 e dama G1, ameaçando checkmate aqui em H2. E por incrível que pareça, as brancas não têm muitos cheques aqui nessa posição. A1 seria uma casa de cheque, está defendida. A7 seria uma casa de cheque, também está defendida. Então, sobrou o que aqui? Sobrou B2, vamos dar um cheque aqui em B2. Simplesmente aqui rei G6 e acredite se quiser, não tem mais cheque nessa posição, né? B6 está segurado aqui pela dama e não tem mais, né? Esse peão está atrapalhando tudo, né? Se não fosse esse peão, o bispo poderia dar cheque, a dama poderia dar cheque. Não tem mais cheque nessa posição e a ameaça aqui é dama H2 checkmate. Dá para defender? Dá para defender, mas vai perder muito material. Bispo F3 defende, né? A dama agora não pode vir aqui para H2 porque a dama está defendendo. Mas aqui depois de cavalo F2, as brancas serão obrigadas a sacrificar a dama, né? Porque o rei não tem mais para onde ir. É quase um checkmate isso, né? Então as brancas teriam que sacrificar aqui a dama e aqui seria uma posição completamente vencedora aqui para o Cariaquim, né? Então, depois de A2, não tem mais lance aqui para as brancas, né? O Magnus Carlsen não tem o que fazer numa posição como essa. Dama toma A2 a gente viu que é perdedor, então não tem realmente o que fazer. E por que aquela posição lá é Zugzwang aqui em H5, né? Vamos ver as outras possibilidades. H4, a gente viu a derrota que levou. Vamos ver o lance Rei H1, vamos tentar passar a vez aqui para ver qual que é a ameaça aqui do Cariaquim. Rei H1 levaria a dama A5. E esse lance é forte porque ele tá dando sustentação aqui para o peão avançar. E aqui, tudo bem, toma algum cheque, ó, dama E7 cheque e o cavalo volta. O cavalo é um excelente defensor do rei, é um excelente defensor, né? Veja como ele segura aqui casas importantes, a dama e o cavalo segurando aqui as casas escuras, né? Então não tem mais cheque numa posição como essa. Teria que jogar um lance como E5, por exemplo, para ganhar alguns cheques aí a mais na posição, mas viria simplesmente A2 e depois de E6, né, permitindo talvez um contra-ataque aí, A1 promovendo para a dama, só que essa promoção é com cheque. Então, o problema de todo lance de rei naquela posição de Zugzwang, ou via H2 ou via G1, é que o peão promove com cheque, não dando tempo aqui das brancas tentarem um contra-ataque. E aí, depois de rei H2, dama 7 defenderia a posição, né, ameaçando capturar a dama, defendendo aqui também em F7, se dama toma em F7, dama toma e tá tudo salvo, e também ameaçando alguns checkmates aqui em G1, né? Então aqui forçaria as trocas, as simplificações e seria vencedor. Então não dá para mexer o rei, né? Depois de H5 aqui do Cariaquim não dá para mexer o rei. Bom, G1 não dá porque a dama tá segurando, né? Rei H1 a gente acabou de ver que perde. H4 foi o lance jogado, a gente viu que perde. Vamos jogar outra coisa, vamos jogar G4. Bom, G4, H toma G4, H toma G4 e mais uma vez o lance dama A5, dando sustentação aí para o peão. E agora vamos fazer essa sequência aqui com G5 para poder dar alguns cheques. A2, dama F6 cheque, rei H7, dama E7 cheque, rei G8, dama E8 cheque, rei G7, dama E7 cheque, cavalo cobre. E aí depois de dama F6 cheque, rei G8, dama G6 cheque, rei F8, ufa, acabaram os cheques. Mais uma vez o cavalo aqui se mostrando um excelente defensor do rei, né? As casas aqui de H6 e D6 estão, que a dama gostaria muito de ir para dar mais alguns cheques, estão protegidas aí pelo cavalo e agora não tem mais como continuar. E, enfim, esse peão vai ser promovido, né? Não tem mais cheque. Vitória aqui das negras também nessa variante, né? Então a gente viu que também não dá para jogar G4. O que sobrou aqui então? Vamos fazer qualquer lance. Bispo F1. Aqui tem sequência de checkmate em 3. Com dama F2 cheque, e depois de bispo volta aqui em G2, cavalo F3 cheque, o bispo está cravado, e rei H1, dama G1 cheque. E se não cobrir com o bispo aqui, jogar rei H1, vai tomar checkmate do mesmo jeito, com dama toma em F1, rei H2 e cavalo F3 dando checkmate. Então, qualquer lance aí, o lance aí de bispo em F1, a gente viu que vai levar checkmate. A mesma coisa acontece com o bispo H1, né? Vai vir dama F2 com a mesma sequência de checkmate. Então não dá para mexer o bispo também nessa posição. Vamos ver se dá para mexer a dama. Vamos lá, vamos jogar qualquer lance de dama aqui. Vamos jogar dama F5, por exemplo. Viria daí dama C3. Olha só, continua dando sustentação aqui para o cavalo e também agora dando sustentação pro apoio do peão, para o avanço do peão. E aí não tem mais o que fazer também. Dama E6, por exemplo, H4, ó, ameaçando aqui com força aqui em G3. Depois de dama E7, cheque, rei volta para F7.
O cavalo volta para F7 e depois de dama toma em H4 A2, não tem mais o que fazer. Vou dar cheque. Dama G4, cheque, rei F8 e aí acabou, não tem mais cheque. A dama tá segurando aqui a casa de C8, o peão tá impedindo aqui. Bom, não teria também dama B4 de qualquer jeito, porque a dama tá segurando. Enfim, não tem mais cheque, esse peão vai ser promovido. Então veja que situação, gente. Não dá para mexer a dama, não dá para mexer o peão de H, não dá para mexer o peão de G, não dá para mexer o bispo, não dá para mexer o rei. Zug-zwang, né? Quando qualquer lance é vitória aqui para as negras. Puxa vida, onde que o Magnus Carlsen perdeu? Aqui, você acredita? Foi nesse lance dama E6. Esse lance aqui, o último lance aqui, dama E6, ó, a dama tava aqui em A6 e faz todo sentido aqui o lance dama E6, né, colocando pressão aqui, ameaçando alguns cheques e tudo mais, mas esse lance permitiu o lance H5 do Karyakin, que foi Zugzwang. Aqui poderia ter jogado um dama B7, por exemplo, fica dando cheque, tá? E aí se o rei quiser fugir desses cheques eternos de dama, ele teria que se expor muito. Por exemplo, rei F8, dama 8, cheque, rei E7, dama B7, rei D6, dama A6 e rei C7, vamos supor, só uma sequência de cheques para o rei chegar, tudo bem, não tem mais cheque aqui, mas o rei está exposto. Então aqui não está muito claro também como é que ia continuar essa partida, né? Não é fácil jogar isso daqui de brancas, as pretas têm um jogo melhor por conta do peão passado, mas eu acredito que as brancas poderiam segurar bastante. Mas é uma posição bem difícil, né? Bem difícil. E, enfim, dama E6, que parecia fazer todo sentido, acabou levando aí a derrota. Primeira vitória do match, vitória de Karyakin, surpreendendo a todos, surpreendendo toda a comunidade, a mídia, enfim. Todo mundo estava esperando um massacre do Magnus Carlsen, do norueguês, nesse match. E aqui o russo mostrando a que veio, né? E ganhando, então, na 8ª rodada, depois de 7 empates, a primeira vitória nas mãos aí de Karyakin, colocando fogo nesse match, que a gente vai continuar assistindo na sequência, na saga dos campeões do mundo de Labor do Né, a Magnus Carlsen. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!